E aí, rapaziada, beleza? Alex Flu React aí na área, mais um vídeo aí do nosso canal. A gente vai estar reagindo aqui à partida de ontem, tá? The Strong 1, Fluminense 0. E depois também a gente vai estar vendo um trechozinho da coletiva de ontem do Fernando Diniz junto com o Martinelli, tá bom? É uma análise prévia aqui, pessoal, sobre a estatística da partida. Foram 23 chutes, né? E 11 no gol do The Strong. Eles já sabe o cálculo certinho, né, do peso da bola, trajetória da bola. Também acho que, como o rapaz comentou, né, durante a partida, eu acho que fizeram uma boa contratações, né? Eles contrataram jogadores que sabem chutar de longa distância, de média distância, fora da área. Os caras têm um pé calibrado, sempre o chute dele vai no gol. E se não é o Fábio ontem num dia inspirado, o Fluminense poderia perder de 4 ali, tranquilamente ali. Tem alguns chutes que não foram tão perigosos, mas teve duas bolas na trave, dois chutes cara a cara com o Fábio, um chute de longe muito distante, 4-5-0 aí não seria nada de absurdo não, tá, pessoal? O Fluminense no primeiro tempo principalmente teve dois lances ali, né? Um com o João Kennedy que chutou para fora, um com o Lelê que calculou errado ali o drible no goleiro, ganhou um presente. Mas eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre essa partida, pessoal. Primeiramente, para mim é desumano um time de futebol jogar 3.600, 3.700 de altitude acima do nível do mar. Nós, brasileiros, argentinos, paraguaios, né, uruguaios, não tem essas cidades com essa altitude. Não tem. Então, assim, a gente não é acostumado a jogar assim. E quando a pessoa vai jogar lá, dependendo dos glóbulos vermelhos, né, tem atrapalha ali, há várias situações ali, respiração, a pessoa fica com tontura, com náusea, com dor de cabeça, um enjoo. Tem pessoas que não, que se adaptam melhor, mas a grande maioria não consegue. Isso não é desculpa não, pessoal. É tanto que o The Strong não perde para brasileiro há muito tempo. Acho que o último brasileiro na Libertadores, o rapaz estava falando ontem na competição, já tem muito tempo que em Libertadores o The Strong não perde. Eles perderam ano passado para o Ceará de forma heróica. O Ceará virou uma partida lá. Eu estava até vendo esse jogo. O Ceará conseguiu ganhar pela Sul-Americana. E o Lima, que hoje é o jogador do nosso meio-campo, ele falou que lá passou muito mal. O Lima jogou aquela partida lá pelo Ceará. Ele falou que passou muito mal. Ele e outros jogadores ficaram com muita dor de cabeça. E o Lima nem foi ontem, né? O Fluminense ontem jogou com o time em reserva, poupou o time titular todo. O único que entrou na partida ali no segundo tempo foi o André, o Arias. É o André, o Arias, né? Que entrou ali no time titular só. E o Fábio, né? Que é o titular. Samuel Xavier não jogou, o Nino também estava no banco, não entrou. Aí no Brasil ficou o Felipe Melo, ficou o Ganso, ficou o Cano, ficou o Lima, né? Ficou o Nino, não, o Nino estava no banco de reserva. Ficou uma galera aqui no Brasil, o Cano também, e uma galera que estava no banco, só entrou o Ares e o André no segundo tempo. Uma molecada jovem. Acho que o Diniz acertou em poupar, acho que o Diniz acertou em colocar jovens com pulmão, com mais respiração. Mas mesmo os jovens, né, que estreou ontem o Esquerdinha, né, o lateral que saiu da escolinha Guerreirinhos aqui de São Gonçalo, da minha cidade, enfim, muito bom de bola, mas ontem sentiu muito, né, a partida, pela estreia e principalmente pela altitude. Só espero que o Diniz não suma com o menino, né, não pegue ele porque jogou mal ontem, que não foi bem, nem ele, nem ninguém foi bem ontem, né? E suma com ele como fez com o Arthur contra o Vasco, que foi muito mal no primeiro tempo. Eu estava na partida, no Maracanã, foi muito mal, errou muito passe, deu muito contra-ataque para o Vasco. Mas o David Braz também foi muito mal naquela partida e logo depois o Diniz deu oportunidade. O Arthur não. O Arthur foi colocado para o sub-20 e só voltou a jogar ontem. Quanto tempo depois, né? Essa partida foi em abril, agora a gente já está quase em junho, quase 2 meses que o rapaz não estava jogando pelo Fluminense. Que não faça isso com o Esquerdinha, que não faça isso com o Isaac, né? Que não faça isso com os moleques. Deu mais oportunidade porque eles têm qualidade. E sobre o melhor da partida para mim foi o Fábio, disparadamente, né? Desses 11 chutes aqui, o Fábio salvou uns 4, 5 ali, fora as duas bolas na trave. E ainda o Martinelli, que para mim, o pessoal diz que ele deu mole no primeiro lance do gol, para mim não foi. Para mim estava todo mundo desatento ali, ele, Pirani, os zagueiros, enfim. E ali o gol saiu, acho que 2 minutos de jogo. O time estava desligado e
E aconteceu o que aconteceu, logo um gol logo nos 2 minutos, e aí o clube tem que correr atrás na altitude, num local desumano para jogar futebol. Fica muito difícil. Né? Para mim, também o Martinelli também foi muito bem. Tá bom, galera? Essa é a minha opinião. Para mim, a altitude, a Conmebol deveria rever isso, os clubes fazer mais pressão. Acho que um tempo atrás teve essa pressão, mas parou. Será que lá na Bolívia não tem cidades com campo de futebol numa altitude mais compatível, mais razoável, como é lá no Equador, lá no estádio do Alcas, onde o Flamengo e o Racing jogaram? Que ali você vê que ainda o jogador consegue respirar, consegue tocar melhor, não sente tanto, né, a altitude. Seria um ponto para os clubes começar a pressionar como é bom novamente, porque para mim jogar ali é complicado. E vamos ver aqui, tem uma foto aqui do John Kennedy, só para mostrar isso, como que ele ficou lá, galera, ó. Tá vendo? Isso aí tava no estragando do Cartola Tricolor, e aí ficou assim o John Kennedy no banco de reserva, quase morrendo. A gente vai ver agora a entrevista lá, coletiva, um trecho, tá? Um trecho curto do Fernando Diniz com o Martinelli, para a gente ver a opinião dele sobre o jogo e também sobre jogar lá na altitude, tá, galera? A gente vai estar vendo aqui o Diniz. Boa noite, primeiramente. Jogar nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa, porque ninguém está preparado para isso aí. Os times são no nível do mar, quando você vem para cá é outro tipo de, é um outro esporte. Por isso que os times daqui, em casa, fazem o tanto de pontos que eles fazem historicamente. O River veio aqui jogar na estreia com o time titular, tomou 3, podia ter tomado mais, porque é muito diferente o jogo. Muito diferente. E não é só o desgaste físico. O jogo muda completamente. Todo mundo erra passe que não erra no nível do mar. Então você cai de maneira assim drástica a qualidade do jogo. Então é um jogo com essas circunstâncias, com a maratona de jogos que a gente teve, planejamento, e com a sequência que a gente vai ter, Corinthians e Flamengo, jogo decisivo, a gente tinha que poupar em algum momento. Então o melhor jogo para poupar era esse, porque o desgaste aqui ele é desumano. Então trazer os jogadores aqui, que estava o Marcelo, Felipe Melo, o Ganso, do jogador que já tem um pouco mais de dificuldade de recuperar por conta da própria idade, e estão vindo numa sequência desgastante dos campeonatos, a gente ia ter, no domingo não ia ter os caras de maneira adequada e também na quinta-feira provavelmente não. Então o planejamento foi assim, pensando na sequência e trazer um time com saúde, e o time conseguiu competir. A gente errou muita coisa da parte técnica, além dos efeitos da altitude. Eu acho que psicologicamente a gente suportou bem os efeitos da altitude. É difícil, os jogadores se desgastaram. É um time jovem que tinha bastante saúde, também é uma experiência, assim que a gente vai formando o jogador. Então acho que eles conseguiram se empenhar ao máximo. Infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente queria. Agora é olhar para frente, começar a pensar no Corinthians e nas próximas competições. E só uma última em relação ao aspecto técnico que você falou, mesmo com o time alternativo agora, e nos últimos 2 jogos com o time titular, é a primeira vez desde que você chega que o time chega a 3 jogos sem marcar gols, assim. O quanto isso está te incomodando, enfim, como que você está lidando com isso, Brito? Não é questão de incômodo, é uma coisa que a gente não quer que aconteça, mas aconteceu pontualmente. Acontece do mesmo jeito que ganhou de 5, ganhou de 7, ganhou de 4, é uma coisa que acontece. Então não é preocupação, é trabalhar para que a gente volte a marcar e, mais do que marcar, que a gente volte a vencer. Agora é o Christian Baeta, do Resende Primeiro. Diniz, boa noite. Boa noite. Queria te parabenizar pelo esquema de rodar os atletas, principalmente colocando os mais jovens, mas eu queria saber de você também, que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre o Fábio. O Fábio hoje fez 91 jogos pela Libertadores, é o brasileiro que mais atuou pela Libertadores. A atuação dele hoje, nesse jogo contra o Desterão de altitude. E do Martinelli, eu gostaria de saber se ele concorda em jogos acima de 3.000 metros de altitude. Se você concorda com jogos acima de 3.000 metros de altitude? Igual o professor falou, acho que é um jogo totalmente muda, a gente erra muito tecnicamente, até se adaptando, bola longa, muda muito o peso, a bola corre muito mais. E é desumano, cara, jogar aqui, eu acho. Totalmente é outro jogo do que a gente está acostumado, da nossa intensidade de jogo.
Então acho que é muito difícil e tá aí a prova de todos os times que vêm jogar aqui, sempre é muito difícil competir aqui, assim, para ganhar deles aqui. Bom, em relação ao Fábio, Então é isso, rapaziada. Isso aí é o nosso react de hoje, tá? Opinião aí do Diniz e do Martinelli, concordo com eles, né? E agora é bola para frente, né? Vamos pensar no Corinthians, poupou, quem tinha que descansar, descansou. A gente precisa voltar a vencer, como o Diniz falou, a gente precisa somar pontos, a gente precisa voltar a fazer gols, são 3 partidas sem realizar, colocar a bola dentro da caixinha, né? São 3 partidas já, então a gente precisa melhorar sim. E como poupou ontem, eu acredito numa postura bem diferente lá em São Paulo contra o Corinthians e na quinta-feira que vem, né, contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Beleza, rapaziada? Eu peço para você fazer aí seu comentário aí no vídeo e para você também se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva aí e dá aquela curtida se você gostou. Saudações tricolores e aquele abraço.